Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Guimarães e a gente está aqui para gravar aulas sobre matemática para o concurso da CBTU. O assunto, o conteúdo que vai cair nesse concurso é um conteúdo legal, simples, não muito aprofundado. A Consulplan, que é justamente a examinadora do concurso, é caracterizada na parte de matemática por questões muito previsíveis. E isso é um ponto positivo para a gente que está se preparando para esse concurso, ok? Então, sem muita perda de tempo, a gente já vai entrar no primeiro assunto da parte de matemática, que é justamente a teoria dos conjuntos, ok? Então, a gente vai direto para o quadro agora, conhecer um pouquinho sobre conjuntos. Vamos lá? Muito bem. Olha só, gente, para início de conversa, eu trouxe aqui alguns exemplos para, a partir deles, a gente sair concluindo ideias novas, ok? Olha só, um conjunto formado pelas vogais do alfabeto latino, o nosso alfabeto. Ora, gente, quais são as vogais do alfabeto latino? A gente sabe muito bem, A, E, I, O, E, U. Portanto, a gente pode representar esse conjunto assim, olha. Um conjunto que eu vou chamar de A, e os elementos são A, E, I, O, E, U. Legal? Portanto, esse conjunto tem 5 elementos. As vogais A, E, I, O, E, U. Muito bem. Olha um outro exemplo, gente. Um conjunto formado pelos números pares positivos. Atenção, números pares são aqueles divisíveis por 2. É bom lembrar que 0 é par, porque é divisível por 2. Mas nesse caso não entra, porque a gente fala em números positivos. E o 0, a gente sabe muito bem, não é positivo nem negativo. Portanto, esse conjunto, que eu posso batizar pela letra B, ele pode ser representado assim, olha. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Diferentemente do primeiro, esse conjunto é um conjunto infinito. O conjunto infinito é aquele cuja quantidade de elementos não pode ser definida. Repare que o conjunto A tem uma quantidade definida, são 5 elementos. Legal? O conjunto B, a gente não consegue determinar a quantidade de elementos, ou seja, ele é um conjunto infinito. Uma coisa muito importante na teoria dos conjuntos é o seguinte: um elemento, quando faz parte de um conjunto, a gente diz que ele pertence ao conjunto, ok? Há esse rigor na matemática. Por exemplo, no conjunto A, o elemento, vamos supor, I, pertence ao conjunto A. E é assim que a gente escreve. Já a letra P, por exemplo, não pertence ao conjunto A. E aí a representação do não pertence é justamente a negação do pertence, esse tracinho cortando o símbolo de pertence. Ok? Olha o conjunto B, gente. Por exemplo, o número 4 é um elemento de B. Portanto, 4 pertence ao conjunto B. Já, por exemplo, 5 não pertence, porque não é par, ao conjunto B. Legal? Muito bem. Vamos em frente. Olha só. Agora a gente vai falar sobre representação. A representação é a forma como a gente pode representar, pode apresentar, aliás, o conjunto, ok? Primeira forma, extensão. Olha só, os elementos são representados entre chaves e separados por ponto e vírgula ou vírgula. Vou dar um exemplozinho aqui bem simples, tá? Um exemplo numérico. Vamos aqui supor um certo conjunto A, representado por alguns números. Olha só, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ok? Números naturais, do 3 até o 7. 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Essa é a forma mais explícita. A gente olha e vê os elementos. Não precisa pensar, é só observar. 3, por exemplo, é um elemento do conjunto A. Portanto, pertence a A e assim por diante. Uma segunda forma é a forma por compreensão. Observe, os elementos são representados através de uma propriedade que os caracteriza. Como é que é esse papo? Olha, vou representar o conjunto A por compreensão. Esse mesmo conjunto A que eu já coloquei aqui no quadro. Observe.
o conjunto A pode ser representado da seguinte forma. Ele é composto por elementos X pertencentes ao conjunto dos naturais, tais que X vai ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7, ok? Se você ainda não lembra bem a parte de conjuntos numéricos, não se preocupe. Esse é um tópico que está no nosso conteúdo. Só para lembrar, os naturais são aqueles 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros que não são negativos, ok? Repare que o conjunto A, na primeira forma, está representado com todos os elementos explícitos. Já nessa segunda forma, a representação por compreensão, existe uma lei que caracteriza os elementos. Traduzindo para o português, o que está escrito em matemática, são números, olha só, são números naturais, tais que esses números têm que ser maiores ou iguais a 3, portanto começam do 3, e menores ou iguais a 7. Os naturais entre 3 e 7 são justamente esses caras aqui, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Legal? Muito bem, vamos em frente. Existe uma terceira forma. Essa, gente, é de longe a mais importante. Olha só, o nosso bom e velho diagrama de Venn, que muita gente conhece como balãozinho, ou seja, aquela curva fechada onde a gente, na região interior, representa os elementos. Vou representar o mesmo conjunto A na forma do diagrama, ok? Dá uma olhadinha. Aqui a gente tem o conjunto A, ok? Essa curva tem que ser fechada, claro. E aí, lá dentro, na região interna, a gente coloca os elementos. Olha os elementos. 3, 4, 5, 6 e 7. Legal? Gente, essas três representações todas têm a mesma ideia e o mesmo objetivo, que é conseguir mostrar o conjunto. Na questão, de alguma forma, o conjunto vem representado de uma dessas três formas. Legal? O grande detalhe é que essa última, a representação por diagrama ou diagrama de Venn, na verdade o nome completo é diagrama de Venn-Euler. Mas, enfim, o diagrama permite que a gente consiga resolver questões envolvendo contagem, ou seja, a quantidade de elementos envolvendo ou envolvida dentro da questão quando se fala de justamente quantidades, ou seja, quantos elementos o conjunto A tem, quantos elementos o conjunto B tem e a intersecção tem quantos elementos? Esse é um tipo de questão super comum. E essa questão, esse tipo de questão a gente precisa treinar um pouquinho. Então eu separei algumas questões envolvendo essa parte de diagrama para a gente resolver agora, ok? Vamos direto para o quadro para resolver algumas questões envolvendo isso. Legal, gente, olha só. Uma primeira questão aqui bem legal. Uma escola há N alunos e sabe-se que 56 alunos leem o jornal A, 21 alunos leem o jornal B, 21 alunos leem os dois jornais, A e B, 106 leem apenas um dos dois jornais e 66 não leem o jornal B. O valor de N é, gente, só para lembrar, N é o total de alunos, ok? Então, nesse tipo de questão, primeiro, olha o diagrama. De cara eu já montei um diagrama aqui bem legal. Importante que a gente entenda que essa região aqui, olha, esta região aqui, é uma região comum aos dois conjuntos. Quem fica aqui é quem lê os jornais A e B, ok? E aí a gente deve procurar o valor equivalente justamente a essa intersecção. A forma para a gente resolver esse tipo de questão mais direta, mais rápida e mais eficiente, inicia sempre com a intersecção. Então vamos lá, com calma, tá? 56 alunos leem o jornal A. Essa não é. 21 leem os jornais A e B. Observe, 21 alunos leem os jornais A e B. Ok? Esses caras aqui têm que estar justamente onde, gente? Justamente nessa região aqui, 21. Então, 21 pessoas estão nos jornais A e B, ou leem os jornais A e B. Muito bem. Um grande detalhe agora, ok? Ele fala assim, olha, 56 pessoas leem o jornal A,
Olha essa informação, gente. 56 pessoas leem o jornal A. Essas 56 que leem o jornal A, um grande erro é a gente querer colocar os 56 aqui, ó. A gente não pode colocar 56 aqui. As pessoas que leem o jornal A estão dentro do jornal A por completo. A gente tem que ter... Opa! Voltando aqui um pouquinho. Agora sim. A gente tem que entender que 56 pessoas estão aqui dentro. Então, olha só. Se eu já tenho 21, a gente vai fazer que cálculo? Os 56 menos esses 21 aqui, ok? E aí vamos ficar com quanto? 56 menos 21, 35, ok? Mais uma vez, 56 menos 21, 35. Repare que o jornal A, por completo, tem 56 pessoas. Muito bem. Agora uma outra informação. 106 leem apenas um dos dois jornais. Essa informação, gente, é muito importante. Ler apenas um é ler somente o A ou somente o B. É importante que a gente consiga entender o seguinte, olha só. Essa parte aqui é a parte das pessoas que leem somente A. Essa parte aqui é a parte das pessoas que leem somente B. Legal? Então, as pessoas que leem somente um estão aqui no 35 ou aqui, nessa quantidade que eu ainda não sei. Essa outra parte rachurada. Legal? Então, veja, tem que ser 106 ao todo. Se a gente já tem 35, vamos fazer o quê? Vamos fazer 106 menos 35, que termina totalizando 71. Muito bem, estamos no fim. Agora só falta uma informação. 66 alunos não leem o jornal B. Gente, não ler B significa estar fora do conjunto B. Olha o conjunto B todo. Para não ler o jornal B, tem que estar fora daqui. Aí eu pergunto, já temos quantos fora daqui? Já temos 35, ok? 66 que tem que estar fora, menos 35, são 31, legal? E aí 66 menos 35, 31, o 31 tem que estar aqui fora. Ok, conseguimos todas as regiões. Agora basta a gente somar tudo, porque justamente o valor de N é o total de alunos. Então vamos ter o que aqui? Vamos ter 35 mais 21 mais 71 mais 31. E se a gente fizer essa conta com calma, a gente encontra 158. Legal? Muito bem. Questão tranquila, questão bem fácil, bem direta, certo? Ok, gente. Agora a gente vai fazer mais uma questão. Dessa vez, questão Consulplan, ok? Questão justamente da examinadora que vai fazer o concurso que vocês vão prestar, não é isso? E vão passar com certeza. Olha só. Essa questão foi do analista de comunicação social, ano 2011, o órgão COFEM, ok? Numa loja de eletrodomésticos são vendidos fogões de 4 e 6 bocas. No estoque dessa loja existem 25 fogões, sendo que 16 possuem acendimento automático e 14 possuem forno autolimpante. Repare que 16 mais 14 dá 30. E o total de fogões é 25. Com certeza tem uma intersecção aí, ok? E no final ele fala assim, se apenas os modelos de 6 bocas apresentam 2 itens mencionados, quantos são os modelos de 4 bocas? Legal, mais uma questão envolvendo a ideia de diagrama. Então vamos fazer o diagrama, olha só. O detalhe aqui é o seguinte, olha, a gente tem que fazer os diagramas aqui dos fogões com acendimento automático, que eu vou chamar de AA, e os fogões com o forno autolimpante, tá? Então vou colocar aqui auto de autolimpante, ok? E a jogada é a seguinte, olha só. Ele fala que 16 possuem acendimento automático. Portanto, 16 estão aqui, olha, só para esclarecer. 16 aqui ao todo. Não ponha 16 aqui não, porque senão você vai errar a questão. E 14 possuem forno autolimpante. 14 aqui é o total dos fogões que possuem forno autolimpante, ok? Ele não citou a intersecção, gente. Então a gente vai colocar um X aqui, ó. Não temos a intersecção. Aí repare, 16 possuem
acendimento automático. Vamos colocar o que aqui? 16 menos x. Por que 16 menos x? Se nós já tínhamos x aqui na intersecção, essa parte vai ser tudo menos o que a gente já tem. Mesmo raciocínio para os que possuem forno autolimpante. Se o total é 14, aqui a gente vai ter 14 menos x. Muito bem. E agora nós vamos somar essas três parcelas e igualar a quanto? Justamente aos 25 fogões. Então a gente vai ficar com 16 menos x mais x mais 14 menos x. Isso aqui tudo igual a 25, ok? E aí podemos cortar menos x com x, não é verdade? 16 mais 14 é igual a 30. Portanto, 30 menos x igual a 25. E fazendo uma continha básica, a gente descobre que x vale 5. Ok? Muito bem. Vale a pena a gente redesenhar o nosso diagrama, dessa vez com os valores, certo? Vou desenhar em vermelho aqui, tá? Olha só. A situação aqui é a seguinte. A gente tem os com acendimento automático, os que tem forno autolimpante. Repare que a gente encontrou 5 para colocar aqui, não é? O valor de x. Temos aqui também, olha só, nessa região, gente, dentro ainda do acendimento automático, a gente tem 5 aqui na intersecção. Nessa outra região que ainda não está completa, repare no primeiro diagrama que nós temos 16 menos x. Portanto, 16 menos 5 igual a 11. Legal? E na outra parte, que ainda está em branco, 14 menos x. Portanto, 14 menos 5 que dá 9. Ok, descobrimos todas as situações em termos de acendimento automático e autolimpante. Agora vamos para o fim. Olha só, se apenas os modelos de 6 bocas apresentam os 2 itens mencionados, gente, olha só, esses fogões aqui são os fogões com 6 bocas, porque somente eles possuem os 2 itens simultaneamente. Aí ele pergunta, quantos são os de 4 bocas? Gente, se esses 5 aqui são os de 6 bocas, os outros são os de 4 bocas. Portanto, quantos? Vamos lá. 11 mais 9, igual a 20. Legal? Portanto, letra D de dado. Questão Consulplan, ano de 2011. Ok? Muito bem. Sem perda de tempo, vamos para mais uma questão. Olha só. Também Consulplan, Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Itabaiana, ano de 2011 também. Dos funcionários de uma empresa, todos têm carteira de habilitação. Legal. Sabe-se que 56 têm habilitação de carro, 36 têm habilitação de moto e 22 têm as 2 habilitações. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Questão legal, questão tranquila, até um pouquinho mais fácil que a anterior, ok, gente? Por quê? Porque ele forneceu a quantidade de elementos da intersecção. Essa é a verdade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, o nosso diagrama, olha só, 2 diagramazinhos, temos que fazer a intersecção, ok? Vamos lá, carro, que eu vou chamar de C, e moto, que eu vou chamar, obviamente, de M. E a gente começa sempre pela intersecção. Olha só, 22. Então, olha, 22 pessoas têm as 2 habilitações. Portanto, eu já mando 22 aqui. Ok? Legal. Um pouquinho antes ele fala assim, 56 tem habilitação de carro. Gente, se 56 tem habilitação de carro, eu quero reforçar isso, ok? Muita gente cai na besteira de colocar um 56 aqui. Não. As pessoas que estão aqui são as que têm habilitação somente de carro. Quem tem habilitação de carro é o pessoal todo que está dentro do diagrama dos carros. Então, o 56 representa o somatório completo, tudo que está dentro do diagrama dos carros. Portanto, 56 menos esses 22 aqui, a gente vai ter 34, ok? Então, olha só, 56 menos 22, 34. Legal. E 36 tem habilitação de moto. Mais uma vez, gente, 36 é o total que a gente tem dentro de moto. Portanto, 36 menos 22, 14.
Ok. Alguém poderia perguntar, ô Tiago, e fora dos dois conjuntos? Será que não pode ter algum funcionário? Resposta, não. Por quê? Porque ele fala que na empresa todos têm carteira. Então, a gente não pode imaginar alguém fora dos dois conjuntos. Legal? Muito bem. Agora é só a gente somar. 34 mais 22 dá 56 e 56 mais 14 dá 70. Portanto, 34 mais 22 mais 14 igual justamente a 70. 70, letra A. Ok? Muito bem. Mais uma, gente. Última questão dessa parte inicial envolvendo a parte de diagramas. Vamos lá. Num grupo de 38 pessoas, 21 têm 1,75 de altura ou menos. E N pessoas têm 1,70 ou mais. O número de pessoas que tem mais de 1,70 e menos de 1,75 é 9. Repare que ele deu uma intersecção, né, gente? Vamos lá, vamos fazer o diagrama. A questão é muito parecida ainda. Olha só. Mais uma vez, olha. A altura menor ou igual que 1,75. Ou seja, quem tem 1,75 ou menos. Quem tem 1,75 ou menos, ele fala que são 21 pessoas. Não podemos colocar 21 ainda em nenhuma das regiões. O outro diagrama é 1,70 ou mais. Portanto, a altura maior ou igual que 1,70. Muito bem, vamos em frente. Ele fala o seguinte, lá pelas tantas entre as informações, ele fala que 9 pessoas têm altura entre 1,70 e 1,75, não é assim? Olha, se o número de pessoas que tem mais de 1,70 e menos de 1,75 é 9, portanto a gente já joga um 9 aqui, ó. São as pessoas entre 1,70 e 1,75. Muito bem. Vamos em frente. 38 pessoas ao todo. Aí 21 tem 1,75 ou menos. Gente, dentro do primeiro diagrama tem que ter ao todo 21. Como a gente já tem 9, 21 menos 9, 12. Muito bem. E N pessoas têm 1,70 ou mais. Gente, dentro do segundo diagrama, ao todo, aqui, olha. Ao todo aqui, a gente tem que ter N. A questão afirma isso, olha. N pessoas têm 1,70 ou mais. Portanto, esse somatório aqui tem que ser N. E aí? E aí que a gente já tem 9, portanto, vamos colocar aqui N menos 9. Legal? A jogada agora é somar tudo e igualar 38. E aí a gente vai ter o quê? 12 mais 9 mais N menos 9 igual a 38. Bom, a gente pode cortar o 9 com menos 9, né? Porque bate 0. E o nosso N vai ficar justamente 26. Atenção para a pergunta, olha só. Ele quer saber o valor de N, portanto, a quantidade de pessoas que tem altura maior ou igual a 1,70, 26, alternativa letra D de dado. Legal? Ah, temos mais uma. Ótimo, vamos em frente. Essa daqui realmente é a última dessa parte inicial. Vamos lá. Um levantamento efetuado entre 600 contribuintes do INSS mostrou que muitos deles mantinham convênio com 2 empresas particulares de assistência médica, A e B, conforme o quadro. Muito bem. Analisando, podemos concluir que o número de contribuintes simultâneos às 2 empresas, repare que ele não deu uma intersecção. Gente, ele fala dos convênios com o A, com o B e dos contribuintes somente do INSS. Esses 60 aqui, a gente precisa entender que estão fora dos 2 conjuntos. Então vamos lá, olha só. A, B. A gente não tem a intersecção, é justamente o que a gente quer, não é isso? 430 no A, então aquele velho papo, 430 menos N, 160 no B, portanto 160 menos N, e esses 60 aqui fora. Por quê? Porque quem é contribuinte somente do INSS não tem convênio nem com plano A, nem com plano B, planos particulares. Legal,
basta agora a gente somar tudo e igualar a 600, que é justamente a quantidade de contribuintes, ok? Portanto, 430 menos N, mais 160 menos N, mais 60 igual a 600. Legal? Bom, e agora? Agora a gente vai dar aquela simplificada básica, cortando menos N com N. Vamos fazer essas continhas. Somando esses números, a gente tem 650. Portanto, 650 menos N igual a 600. E aí N vai ser igual a 50, ok? Portanto, 50, alternativa letra D de dado. Ok? Legal. Olha só, agora a gente vai falar sobre uma teoria leve. Já estamos no finalzinho desse bloco, mas ainda dá tempo de a gente falar sobre cardinal. Cardinal, gente, na verdade, é a quantidade de elementos de um conjunto. Olha só o exemplo. Conjunto A. Esse conjunto tem quantos elementos? 2, 4, 5, 7. São 4 elementos. Então a gente faz assim, ó. A gente diz que o número de elementos de A, ou seja, o cardinal de A, igual a 4. Legal. Olha esse aqui. X pertence aos naturais, tal que x maior ou igual a 2, maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2. Aqui tem uma pegadinha, viu, gente? Se você está pensando em colocar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, você acaba de se enganar. Por quê? Porque aqui a gente fala dos naturais. E os naturais não possuem números negativos. Então, na verdade, a gente só pode pegar quem daqui? Na verdade, agora sim, na verdade, a gente só pode pegar números naturais desse intervalo, portanto, só temos aqui, na verdade, o 0, o 1 e o 2, ok? Portanto, o conjunto B, o número de elementos de B, apenas 3 elementos, o 0, o 1 e o 2. Agora sim, olha, x pertence a z. Para quem está esquecido, a gente vai revisar isso mais para frente, não se preocupe. Z são os números inteiros. Então a gente tem o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Portanto, 5 elementos. N de C, o número de elementos de C, igual a 5. Legal? E uma observação importantíssima, conjuntos infinitos não possuem cardinal. Um ótimo exemplo é o conjunto dos números naturais. Olha só, o conjunto numérico, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui a gente tem um cardinal que não é definido. Legal? Ok, gente, vimos uma parte inicial importante, na verdade vimos pouca matéria, mas uma matéria importante, essa parte inicial dos diagramas. Vale a pena refazer essas questões, vale a pena ganhar intimidade com esse tipo de situação, porque são questões muito frequentes nas provas da Consulplan. Legal? A gente dá uma paradinha aqui e já vem para o segundo bloco. Falou? Até mais!